Chamar o Gui, por favor. Oi, gente. Desculpa ter entrado com o meu perfil de Marilena e aí eu voltei, cancelei para a gente falar aqui falar aqui no perfil do Excedes, tá? Então, avisa o Gui que a gente está aqui no perfil do Excedes, porque pode ser que ele ficou lá no perfil da Marilena. Tudo bem? Boa noite. Alguém entrou aqui. Eu vou chamar o Gui porque ele vai fazer essa live comigo. Esperar ele Tá? A tocar. gente está aguardando o Gui entrar. Sejam bem-vindos para essa live aqui que a gente vai falar sobre 4 caminhos para a evolução com o Eneagrama, que é um projeto aqui do ECED. Né? Oi, Gui. Indo bem? Vocês estão me Boa ouvindo? noite. Tem um fone que eu esqueci lá em cima na mesa. Está me ouvindo bem? Então, boa noite, boa noite. Falou Mara, Leandro, Tati, um monte de gente bacana aí, né, Gui? A ideia dessa live é mostrar para vocês um projeto que a gente fez aqui pelo SEDES, de ensinar o Eneagrama para vocês de uma maneira menos tipificadora. Essa era a ideia do 4 Caminhos, né? A gente entendia que é muito legal a gente conhecer os perfis de personalidade, é muito legal a gente se conhecer e perceber nossas habilidades, mas é ruim quando a gente só se vê como aquilo, como aquelas características, aqueles comportamentos. Na época que eu aprendi Eneagrama, e que faz bastante tempo, né? Não vou falar quanto, mas faz bastante, a gente usava um pouco essas tecnologias. O tipo 1 é perfeccionista, o tipo 2 é o doador, o tipo 3 é o desempenhador. E bacana, é isso mesmo, as pessoas têm essas características, mas não tem só isso. Eu não posso, o Gui, que é tipo 2, né, Gui? Não pode ser Isso. só um doador, né? Porque senão ele fica com aquela ideia assim, mas eu saio por aí só me doando pelas pessoas. Tá, mas que outras qualidades eu tenho, né? Inclusive, minha transformação, minha vida mudou depois de eu deixar de ser somente doador. Exatamente, porque assim, o que eu percebia muito, e até trabalhando, eu sempre levei o Enneagrama para as empresas, é que as pessoas começavam até a criar uma resistência. Tá, então eu sou aquele tipo 5, aquele isolado. Então, eu sou aquele tipo 8. Nossa, ninguém quer ser o tipo 8, porque diz que ele é bravo, agressivo. Eu sou aquele tipo 4. Aquele cara lá, todo sensível. Então as pessoas começavam a ter, né, principalmente a gente via isso bastante nas empresas, que elas começavam a ter uma resistência com relação ao Eneagrama. E aí eu falava, meu, que pena, né? Uma ferramenta tão bacana, tão importante para as pessoas se conhecerem. Né? Gente, eu sou psicóloga, eu trabalho, sou formada há mais de 30 anos, conheço todas as ferramentas de perfis, todas, MBTI, PI, DISC, Quati, todas. O Eneagrama, assim, quando eu conheci, eu falei, nossa, essa é uma ferramenta para as pessoas se autoconhecerem que vai revolucionar. Porque, assim, imagina você dar para as pessoas informações sobre elas mesmas e elas poderem entender como elas se desenvolveram, como elas desenvolveram uma personalidade, porque elas são, porque elas pensam como pensam, como elas agem, porque elas agem de uma maneira, as outras pessoas agem de outra. Né? E aí, quando eu conheci o Eneagrama, eu falei, nossa, isso é riquíssimo.
né? Que bacana, as pessoas precisam conhecer. Só que a forma como a gente ensinava era muito essa coisa de tipificar, né? Ah, o tipo Uhum. 1 é perfeccionista, o tipo 1 é sistemático, o tipo 1 ele gosta ele procura os erros, a atenção dele é voltada para os erros. Ok, assim, o tipo 1 é isso mesmo, né, Gui? Mas Uhum. não é só Só isso, isso. não pode ser só isso, entende? O tipo 1, antes de mais nada, ele é uma pessoa que tem algo muito sagrado dentro dele, que é a busca pela ética. Então, esse é o verdadeiro tipo 1. É uma pessoa que sim busca o que está errado, tem um olhar para as imperfeições, quando está só no ego, fica crítico demais, fica monitorando as pessoas e vendo só o que é ruim, de está errado. Uhum. Mas isso não é o que define o tipo 1. Define o tipo 1 na essência é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa ética, é uma pessoa que quer ser boa, quer ser correta, sabe? Então, E, pode falar. e é assim, Mari, é justamente lá atrás, há 10 anos, quando eu comecei a estudar Enneagrama, depois daqui a pouco eu me apresento e falo um pouco melhor, mas só pegando esse gancho, eu e algumas pessoas, eu lembro até hoje, que participaram ali daquele primeiro workshop que eu participei, onde eu tive conhecimento, o primeiro conhecimento do Enneagrama. Quando acabou aquele final de semana, a gente olhou um pro outro, tá, e agora? O que eu faço com isso que eu aprendi aqui? Tá, descobri Uhum, quem eu sou. E agora? O que eu faço? Entendeu? uhum, E é onde foi o divisor de águas, é o Quatro Caminhos, tá? Mas daqui a pouco eu me apresento aqui. uhum. Mas pode continuar, pode se apresentar. Gui. Então, tá. Meu nome é Guilherme, né? Para o pessoal, deve ter gente de Maringá, mas tem gente de São Paulo, de Assis, onde a gente já tem curso também. E algumas pessoas já sabem, mas eu sou de uma família aí da área jurídica, eu tenho mãe, irmã, primos e tal. E eu também fui durante muitos anos, até que eu entrei nessa. E a princípio, esse interesse, essa paixão que a gente tinha de autoconhecimento era uma coisa totalmente hobby, uma coisa de paixão. A gente via como necessário, como uma coisa especial, fundamental. Né? Isso vem da minha mãe, dos meus avós. Mas, é aquilo que a Mari está falando. Há 10 anos nós começamos a estudar Enneagrama e tomar conhecimento de quem você é incrível. Mas tomar consciência do que você pode ser e da onde essas pessoas que você está se tornando, descobrir o que você é, onde essa pessoa pode chegar, é mágico. E é onde foi o divisor de águas para minha vida, onde eu comecei a me encontrar muito mais. Não que eu abri mão totalmente da questão jurídica, tenho isso na família, mas eu me encontrei, me realizei e hoje eu posso dizer que a minha pessoa, quem eu sou hoje, para onde eu tenho caminhado, vem muito do Enneagrama, né? Exato. Então, assim, existem vários cursos excelentes de Eneagrama. Eu mesmo tenho muita amizade com quase todos os demais professores aqui no Brasil. E alguns também fora do Brasil. Enfim, são pessoas maravilhosas, dão excelentes cursos. O que é o diferencial do Quatro Caminhos, né? Ele não é só um trabalho de autoconhecimento, é um trabalho de autodesenvolvimento. Então, Autodesenvolvimento. você vai ganhar ferramentas, né, Gui? Você vai ganhar informações, ferramentas, vivências, onde você pode realmente perceber, né, quem é você nessa profundidade, nessa complexidade que a gente fala, que é o ser humano. E Né? aonde Então, assim, essas novas habilidades podem nos levar, né? exatamente. Então, não é só você se autoconhecer e dizer, eu recebi.
É que nem nas empresas a gente faz muito isso, né? Então, eu recebi um relatório, eu sou uma pessoa, eu tenho iniciativa, eu sou dinâmico, talvez eu precise trabalhar mais a minha comunicação, talvez eu precise ser uma pessoa mais divisora de créditos, enfim, né? Estou falando aqui como um 8. Eu receberia esse relatório. Tá, eu recebi o que concordo com algumas características e comportamentos, e aí eu faço o que para mudar? Então, esse é o diferencial que a gente tentou propor, tentou não, que a gente propõe para o 4 Caminhos, né? Que as pessoas possam, além de se autoconhecer, se autodesenvolver, que elas passem a conhecer melhor suas habilidades, que elas desenvolvam novas habilidades para lidar com elas, com a vida, com o cenário que vai se construindo. A cada cenário, você tem que usar novas habilidades. Por exemplo, a gente está num cenário de pandemia, onde estamos num confinamento, alguns mais, outros menos, mas todos estamos no mesmo barco. A gente tem que usar novas habilidades. Como é que você faz? Você vai ficar deprimido porque você não pode mais sair de casa, né, encontrar as pessoas? Né? Como é que as pessoas tiveram que desenvolver habilidades de tecnologia, habilidades de conversar, como nós aqui estamos conversando online, remotamente, ou seja, se desenvolve novas habilidades a cada cenário conforme ele se apresenta. Isso é importante. E ontem você usou uma questão na live que você fez ontem que faz todo sentido. Nós estamos passando por um momento, né, que a principal, eu acho que a chave para tudo é a conscientização, né? Do que está acontecendo, do que tem acontecido, do que pode acontecer, do que a gente quer que aconteça. Então, essa tomada de consciência, aonde que ela começa? Começa por mim, né? Exato. Se eu não tomar consciência de quem eu sou, de quem eu fui, do que eu quero ser, fica difícil dessa consciência ser levada para né? coletiva, exatamente isso. E o que acontece principalmente que eu vejo? Que o 4 Caminhos trouxe, né? Hoje eu trabalho no 4 Caminhos, mas antes eu apenas participava. Que o 4 Caminhos, primeiro ele traz essa consciência de quem eu sou, e me traz muita consciência de quem são as pessoas que vivem à minha volta, com quem eu me relaciono. Me traz consciência de por que eu penso de um jeito, por que a outra pessoa pensa de outra maneira, por que eu ajo de um jeito e a outra pessoa age de uma maneira. E aí, Mari, é aquilo que a gente fala, né? A partir do momento que a gente toma consciência e começa a encarar essas diferenças que antes eram motivos para conflitos de uma maneira com compaixão, fica muito mais fácil conviver. Então, essa consciência, mesmo que ela comece dentro de mim, depois para dentro da minha casa, depois para dentro do meu condomínio, ela vai se estendendo e vai virando uma consciência coletiva, né? Então, com certeza, esse é um diferencial, é aquilo que você está falando. E eu posso dizer que eu poderia até ter tomado um pouco da minha consciência antes, mas essas novas habilidades, essa transformação, esse autodesenvolvimento veio com os módulos do 4 Caminhos, né? Exato. Então, a partir daí, desse autoconhecimento, autodesenvolvimento, novas habilidades, eu passo a me conhecer mais profundamente, portanto, eu tenho um parâmetro. Tendo um parâmetro de quem eu sou, eu posso mudar o que eu quiser. Você não precisa se tornar nada que os outros queiram. Você não precisa se tornar... Ninguém vai se tornar um monge tibetano, até porque a gente não está no Tibete, né? Mas a gente vai se transformar naquilo que realmente te faz bem e que faz bem para as outras pessoas. O que te faz bem na vida? Quem é você? Você usa as suas melhores habilidades? Você usa o seu potencial? Então, assim, você só vai saber disso se você se conhecer. Então, foi essa ideia, né, que a gente teve aqui com o projeto do 4 Caminhos, né? Primeiro é ensinar o Eneagrama, não só como 9 tipos de personalidade, são 9 tipos de personalidade, mas são 9 tipos humanos, né? Antes de mais nada,
tem as virtudes de cada um, tem aquilo que tem a ver com a essência, né, que a gente esquece às vezes de falar, né, no Eneagrama. A gente não vai só olhar para a nossa personalidade e vai apontar características e comportamentos. A gente vai olhar para a nossa personalidade e honrá-la, porque ela nos trouxe até aqui, né? Com mecanismos de defesa, com o nosso jeito de ser, com a nossa forma de agir. Mas você chegou até aqui, a personalidade tem que ser honrada. O que a gente propõe para as pessoas é que elas olhem além da personalidade. Isso. Que elas olhem a essência. Olha, o tipo 1 é um perfeccionista, mas mais do que isso, ele é uma pessoa ética. É uma pessoa que tem essa ideia divina sagrada, de que se houvesse ética, o mundo seria mais perfeito do que ele é. E a gente sabe que é verdade, né? O tipo 2, né? Cada tipo tem a sua essência. O tipo 2, né? Atrás dessa necessidade de fazer pelo outro, de agradar as pessoas, na verdade, existe uma pessoa que precisa aceitar que que todo mundo tem uma liberdade e que a vida acontece do jeito que tem que acontecer. Porque, por exemplo, nessa situação que a gente está vivendo, né, Gui, de pandemia, muitos dos problemas que a gente vê as pessoas estarem enfrentando, por exemplo, ansiedade, angústias, né, uma certa, né, aflição, né, de não saber o que vai acontecer, tem muito a ver com uma coisa que é da essência do 6, que todos nós temos. Quando eu falo a essência do 6, é que o 6 retrata isso para a gente. Mas todos nós temos todos esses componentes que a gente chama de essência divina, né? Então, assim, é a fé. A gente tem que ter fé. E a fé não é uma fé religiosa, é uma fé em você, fé que as coisas vão acontecer, se cuida, se alimenta bem, cuida de você, tem equilíbrio, que aí você fica bem, você não vai ficar doente, entende? Se ficar, você vai se cuidar, né? Tem bons médicos, enfim, a população mais carente, vamos tentar ajudá-las. Então, assim, né, nessa hora que você está passando por uma situação difícil, a personalidade ajuda, mas o que nos ajuda é a nossa essência. Sabe? Esse sentimento de esperança, né, de que existe uma harmonia no mundo. Ok, a gente está passando por isso, mas vamos viver isso da melhor forma e vamos superar isso. A gente não vai viver a vida inteira isso. Então, o que nos garante essa estabilidade emocional é a gente entrar em contato com a nossa essência. Não é ficar na personalidade. Porque a personalidade, por exemplo, do 6, né? Eu não sei se tem algum tipo 6 aí na nossa live, né? Deve ter o Flávio, né? O Flávio então, tá aí. Então, na personalidade, é uma pessoa que está com muito medo. Mas na essência, ele tem fé. Então, o que a gente propõe no nosso trabalho é que cada personalidade, cada pessoa, com a sua personalidade, encontre a sua essência e integre essa essência. A Cleo está aí também. A Cleo está aí, né, Cleo, querida? Que integre isso e passe a usar mais essa essência junto com a personalidade para encarar as demandas do mundo. Né? Então, assim... E eu só vou fazer isso sabendo qual é a minha personalidade. Eu só vou fazer isso sabendo que a minha personalidade tem uma essência, que não é só minha, divina, é humana. E aí eu vou conseguir, né, integrar isso ao meu eu de hoje, o meu eu que está no mundo, esse ego que a gente fala, né, que está no mundo, está realizando, concretizando. Pode falar, Gui. Que é mais que o tipo 2 nesse momento, Mari, que passa a vida aí querendo ajudar e fazer pelos outros. Daí, a princípio, uma pessoa se eu não tivesse consciência, hoje eu vejo
eu ia estar agoniado, querendo resolver o mundo, salvar o mundo, e o que eu posso fazer? Posso fazer nada. Qual é a maneira que hoje eu tenho para ajudar os outros? Olhar para mim, que é o grande desafio do 2, porque eu me cuidando, hoje, em relação a essa pandemia, eu tenho dito, se hoje eu cuidar de mim, se eu olhar para mim, cuidar de mim, tomar valor do que é meu e me cuidar, é a melhor maneira de eu cuidar dos outros. É Porque eu não vou verdade. fazer mal para ninguém. É E isso verdade. é uma forma de consciência, de você conseguir enxergar isso. Porque eu fico imaginando um 2 que está lá sem essa consciência, ele deve estar agoniado. O que eu posso fazer? Vou sair para a rua para ajudar todo mundo. Mas às vezes essa exposição, às vezes saindo, não é a melhor maneira de estar ajudando os outros. A melhor maneira seria olha para si, cuida de si, que hoje é a melhor, seria a forma de amor com o próximo. A pessoa se cuidar para Exato. que não seja transmitido nada. Então, é Exato. incrível. Exatamente. Então, assim, outra coisa que esse projeto tem, que tem de diferencial, né? A Paula falou que é ela, que é tipo 2, está aí na sofrência, né? De querer É a filha ajudar da as Cleo. pessoas. A filha da Cléo. Então, é duro, né, Paula? Pois é. Então, assim, o 2 está nessa sofrência de como ajudar o mundo, o 9 está na sofrência de ficar com uma raiva, né, de tudo que vai acontecendo e não poder se posicionar, O sabe? 4, o Então, 4 querendo achar sentido para tudo que está é, acontecendo. exato. Então, cada um de nós, de certa forma, estamos nesse sofrimento mesmo, e aí, né, o que ajuda é isso, a gente ter esse contato mais com a nossa essência e poder equilibrar, né, essa necessidade, é o 9, né? Então, né, fica angústia, né? Eu vejo os 9 como raiva, né? Assim, todas as últimas notícias, né, com relação ao racismo e tudo mais, e os 9 lá se, né, morrendo de raiva, né? Conflito para tudo quanto é lado, não tem para É, onde correr. exato. Como assim, né? Para esse trem que eu quero descer, né? Né? E assim, outra questão que a gente, outros diferenciais que a gente. O Rodrigo está raivoso aí em casa, né, Paulo? É isso aí. Então, cada um de nós está reagindo, né, esse momento aqui com aspectos da personalidade, por isso que a nossa essência precisa ser integrada para ajudar nesse momento, né? Alguém falou aqui que está, deixa eu ver o que falaram. Joara, 7 social, usando mais do que nunca essas ferramentas. Perfeito, Jô, 7, né? Precisando de ter lá uma missão, porque não é fácil para o 7 ficar em casa aprisionado, limitado, não pode sair. Imagina para o 7, né? O Rogério deve estar aí também nessa live, que é outro tipo 7, a Palô. Então, assim, imagina, né? O que menos o 7 gosta de ficar, né, limitado, né? Por isso ele fica lá, né, com aquele monte de ideias, né, para fugir da limitação e da dor. Imagina ele ali, né? Não pode sair, não pode fazer nada, não pode encontrar com os amigos. Imagina o 7 autopreservação, que é dos grupos, né? Então esse está se descabelando, né? E aí, Mário, ó que legal, né? Você vê, ontem eu presenciei uma coisa bem bacana, né? Que uma das... Eu não sei, nós já estamos indo, daqui a pouco a gente entra mais na questão do 4 caminhos, mas eu vou citar o exemplo da Sofia, né? Que é uma pessoa que começou, fez pra gente, hoje ela está aprofundando isso, e qual que é o sentido que está tendo para ela nessa pandemia? Ontem ela fez uma live. Ontem ela participou de uma live falando justamente de eneagrama, entendeu? Que legal, que legal. Né? Então ver uma pessoa que veio ali fazer com a gente o 4 caminhos para se autoconhecer e ver que ela conseguiu, além de se conhecer, ela conseguiu novas habilidades, essa transformação, de onde ela pode chegar. Agora, no momento desse, onde ela está falando, onde alguns 4 pode estar, qual que é o sentido de tudo isso? Por que tudo isso?
que ela está fazendo? O sentido dela, ontem ela estava ajudando, não ajudando pessoas, ao dois falando da palavra ajudar, mas qual que foi o sentido dela? Contribuindo, né? Contribuindo. Então, foi bem bacana ontem presenciar a Sofia, que é um fruto bem bacana de tantos que nós temos. Ontem tá semeando mais um pouquinho dessa sementinha do Quatro Caminhos, né? É. A Eloá está aí também. Oi, Eloá, que saudades de você. E ela disse, é no 7, ela disse que está só meditando, é isso mesmo, né? As pessoas, né, que conseguem mais podem meditar nesse momento, ajuda muito, é uma energia, né, que transforma, mas é como, não tem uma regra, né? Cada personalidade vai achar a sua maneira de passar essa situação da melhor forma. Alguns têm elementos para isso, ferramentas para isso, outros não têm, sofrem mais. Mas e a gente vai tentando aqui por aqui ajudar as pessoas, né, da melhor forma. Outro diferencial que a gente tem no Quatro Caminhos é que a gente não vai ensinar vocês a ver as diferenças através dos tipos, e sim dos centros de inteligência, né? Sim. Então, a minha formação como psicóloga tem uma veia mais cientista, né? É a busca sempre, a neurociência vem explicando muito das questões que nós temos hoje, sabe? Hoje, por exemplo, a neurociência vai falar de engramas, né? E engramas são traços de memórias que a gente tem, que podem ser até muito mais antigos do que da nossa Constituição só nessa história de vida. Então, assim, esses traços de memória compõem o que a gente é o que faz a gente ser o que a gente aprendeu a ser, né? E isso tem a ver com essas habilidades que a gente descreve nos centros de inteligência. Então, a gente tem 3 centros de inteligência, mental, emocional e físico. Então, meu tipo 8, os queridos amigos 9 que apareceram aí, o tipo 1, são do centro físico. São pessoas que vão para a ação, têm habilidades ligadas a estar no mundo, buscar autonomia, né? E cada um com a sua característica. 8, 9 e 1 buscam autonomia de forma diferente, né? Já as pessoas do centro emocional, que aí tem o meu amigo Gui, que é 2, Carol, 2, 3, deve ter o Dani aí, o 4, né? Tem a Sofia, tem várias pessoas aí. São pessoas que relacionamentos e sentimentos são molas mestras na vida. Então, são pessoas que valorizam muito esse reconhecimento, essa aceitação, o estar no mundo. Então, eu vou estar no mundo da melhor forma. Aí o 2 tenta estar no mundo e ser reconhecido ajudando as pessoas. O tipo 3 busca reconhecimento tendo um bom desempenho, respondendo ao mundo aquilo que o mundo espera dele. E o 4 espera esse reconhecimento, busca esse reconhecimento através de tudo que faz sentido para ele, mostrando para o mundo que o mundo precisa de sentido também. Então, essas são as pessoas do centro emocional. E as pessoas do centro mental, que são os 5, 6 e 7, então são as pessoas que são mais voltadas à orientação do eu, direcionamento. A busca é sempre o direcionamento. Para isso, elas são mais analíticas, mais planejadas, são pessoas mais racionais. Tudo elas vão primeiro pensar, para depois fazer, para depois agir. Né? Então, o 5 vai buscar esse conhecimento, né? Esse direcionamento, muitas vezes em informações. O 7 vai buscar esse mesmo direcionamento em estar no mundo, em ter opções, possibilidades. E o 6 vai usar esse mesmo direcionamento tentando se preservar, se prevenir.
Isso Uhum. na personalidade eles atuam dessa maneira. Ah, Isso imagina. são Pode Imagina falar. que em casa é um de cada, né? Uhum, Eu emocional, minha mãe dos físicos e a minha irmã e meu pai dos racionais. Então, é, quando a gente fala de conflito, a gente não fala só daqueles conflitos maiores que realmente existem, mas a gente fala das uhum, mínimas coisas do dia a dia. Uma carência, ou a questão de um pensamento, uma ideia, uma proposta, uma ação, uma atitude, tudo acaba gerando um conflito, mesmo que sendo pequeno. E aqui acontece com a convivência, né, Mari? A convivência fica complicado, fica desgastado. uhum, E aí, com 4 caminhos, que a gente vai lá tomando consciência de tudo isso aí, hoje eu posso falar que a minha família ela não só conhece, tem conhecimento do Enneagrama, mas a gente vive o Enneagrama, né? uhum, E, sim. então a convivência se torna de uma maneira muito mais saudável. Você começa a Uhum, respeitar a racionalização da minha irmã, ou a questão de fazer, da impulsão da minha mãe, e sei que a minha maneira de sentir, de ser um pouco mais emocional também, é mais aceita de maneira saudável por elas. E assim, isso veio depois do 4 caminhos, Mari, que é aquela coisa de trazer para a vivência, não só de uhum. dar conhecimento para cada um, mas de trazer para a vivência, para o dia a dia, trazer para a vida, onde a gente pode chegar, onde a gente quer chegar, quais as habilidades que a gente pode usar para isso, e Uhum. faz toda a diferença. Exatamente. Então, assim, por exemplo, sabe, Gui, uma das maiores coisas questões humanas que traz conflito na humanidade é a comunicação. Então, o que acontece, né? Os tipos emocionais, eles se comunicam de uma maneira, né? Eles querem mostrar o sentimento, né? Conexão, né? E buscam essa conexão. Já os tipos mentais, às vezes, eles são muito racionais e parecem mais frios, né? Não quer dizer que eles são, mas Uhum, parecem, eles são mais objetivos, mais analíticos. E uhum. os tipos, os tipos do centro físico são mais imperativos, né? Principalmente o 8, né? Então, imagina já a confusão que dá só nessa comunicação, só olhando pelos 3 centros. Imagina olhando pelos tipos, Pelos né? tipos. Então, cada uma dessas pessoas também, elas se sentem irritadas ou se sentem conflitadas conforme a atitude do 8. Então, por exemplo, às vezes o tipo 8 se irrita porque o 9 é mais lento. Mas é o jeito dele, né? Então, né? Uhum. Ou se irrita, o 8 o 1 se irrita porque o 8 quebra regras. O 1 vai lá e impõe regras, o 8 quebra. Então, assim, quando a gente vai conhecendo as pessoas, então você imagina isso na família, você imagina isso numa instituição, você imagina isso numa empresa, Numa e numa empresa. empresa, então, né? Que aí, né, eu lembro de uma pessoa de uma empresa que eu dou consultoria, que é um tipo 5. Então, aí uma pessoa da equipe dele, tipo 2, falava assim: eu mando aquele e-mail enorme, cheio de detalhes, explicando, até elogiando ele, que é meu chefe, né? E aí o tipo 5 escreve ciente. Ok. Escreve ok. Né? Ok, ciente. Aí o tipo 2, ele não dá atenção para mim, acho que ele não gosta do meu trabalho. E o tipo 5, mas tinha que responder mais alguma coisa? Você descreveu tudo lá, já tava ok para mim. Então, Uhum. é esses erros de comunicação, né, que quando a gente vai colocar as pessoas juntas, elas começam a falar, né, de como elas se veem, que é muito engraçado, porque você vê assim, que ninguém está querendo prejudicar ninguém, ninguém está querendo fazer mal para ninguém. É só um erro de comunicação.
Um está Exato. falando uma coisa, outro está falando outra, e aí as pessoas não se entendem, né? O E tipo, no, pode E, no, falar. e assim, no terceiro módulo, né, Mari, que a gente trabalha no terceiro e no quarto módulo, que são mais vivenciais, né, a gente vai mais para a prática, isso começa a vir à tona e ficar muito É, claro, porque às vezes a cumplicidade que se forma dentro de cada grupo, né, dentro de cada turma que a gente faz do Quatro Caminhos, permite que as pessoas tragam esses conflitos pequenos exato. para o trabalho. E as pessoas começam a se identificar dentro desse É, trabalho, né? Então elas falam, nossa, mas isso acontece comigo também. Ou é, isso acontece dentro da minha empresa, isso acontece na minha roda de amigos. Ah, antes eu achava que era inveja. Não é inveja, então? Isso é a maneira dele? Ah, não é pegação no meu pé? Ah, isso não é uma demonstração de frieza? Não, a gente começa realmente a entender e a conviver de exato. uma maneira mais com compaixão, né? Harmônica, né? Harmônica. Isso, com compaixão, harmônica. É. Lógico, né? Você vai se irritar às vezes, né? Com uma outra pessoa porque ela é diferente de você. Você não vai mudar isso, mas você vai entender, você vai parar de julgar. Porque o que também Uhum, destrói as relações é o julgamento. O que é o uhum, julgamento? Eu tenho uma percepção, aí eu interpreto aquilo que a outra pessoa está fazendo, interpreto e julgo. E tenho uma reação, julgo aquilo que ela está fazendo como sendo inadequado e reajo. Né? uhum. Essa reação é que é ruim nas pessoas. Exatamente. Né? Exatamente. Quando você põe elas para conversar, principalmente ambiente ou na relação de casal, no ambiente de dinâmica familiar, ou nas empresas, você põe as pessoas para conversar, é até muito bonito, porque elas vão falando, nossa, realmente, eu não tinha interpretado de forma diferente, eu achei que você não estava valorizando aquilo que eu trouxe para você, enfim. Então, assim, você vai percebendo as pessoas se abrindo e se entregando, né? E Para o muitas trabalho. vezes, se não a maioria das vezes, essas reações elas vêm inconscientemente. Uhum, Daquela maneira. Então, você tomando consciência da maneira que você reage, seja a um uhum. sentimento, a uma ação, a um pensamento, tomar consciência da sua reação começa a trazer transformação, né, mãe? Exato, exatamente. Então, a ideia desse projeto é isso, é nunca tipificar as pessoas, ao contrário, é a gente brincar com aquilo que a gente é, sabe? Eu sou Uhum, assim. Eu sou tipo 8, às vezes eu sou meio, né, imperativa mesmo, às vezes eu sou meio grossa, né? E eu estou uhum. tentando melhorar isso, né? O tipo 2 às vezes, né, Gui, fica meio ressentido, né? Olha lá, Porque ó, você está falando bem na hora que a dona Mara escreveu ali, ó. Para que tanto elogio se é obrigação? Então existem pessoas que estão lá esperando o reconhecimento, porque assim, todo mundo gosta de reconhecimento, mas existem aquelas pessoas que elas precisam, que elas necessitam desse reconhecimento. pois E, é, para as pessoas que não acham o reconhecimento necessário, o que acontece? Elas não têm essa necessidade de reconhecer, de elogiar. Ou seja, uhum. uma coisa que agora nós estamos rindo gera desgaste e Opa, gera conflito. Que você imagina um relacionamento ali dia a dia ou um é, relacionamento longo que a pessoa fica. Nossa, mas não tem elogio, nunca é tanta praticidade o tempo todo. E a outra pessoa acha que está tudo bem, eu gosto de ser prático, então ele exato. também gosta. E nem todo mundo gosta. É. É, A Mara falando, muita sensibilidade, né? é. Então, e aí é isso, né? Porque, por exemplo, nessa empresa que eu dou consultoria, quando o rapaz tipo 5, né, falou que escrevia só ciente, ele passou a entender como ele funcionava, ele começou a brincar, como todo tipo 5, né, vai para o 7, né, e pega lá a flecha do brincar, né? E aí ele falava assim, olha, gente, quando a gente inseria alguém na equipe, a gente fazia tipo um kick-off meeting lá, um trabalho de coach lá para inserir as pessoas, né, nas equipes. Aí inseria alguém na equipe dele, e aí ele falava assim, Raul olha, Maurício.
Só dar um oi pro Maurício que entrou aí, ó. Estamos esperando ele. Vamos ver se a gente leva ele para a próxima turma aí, Marta. Ah, é isso aí, Daqui a pouco a Maurício. gente passa as datas e eu quero ver esse rei pessoalmente. Então, assim, aí ele falava assim, olha, gente, eu estou aqui aprendendo que eu sou uma pessoa muito objetiva, muito racional, então, se eu não falar obrigado, parabéns, eu já estou falando agora, eu já vou falar parabéns, gente, obrigada, eu adoro vocês, porque eu nunca vou falar isso no dia a dia. Então ele brincava. Então, essa é a ideia, né? Que as pessoas brinquem um pouco melhor com as suas questões e tentem mudar aquilo que é possível, né? Sabe, a gente não quer, como eu repito, ninguém vai virar monge, santo, deixar de ser o que é, mas só simplesmente você olhar para você, entender quem é você, como você pode ser uma pessoa melhor para você primeiro, para depois ser melhor para os outros, Uhum. né? Você falando do tipo 5 aí, teve uma das turmas que eu estava conduzindo um painel de um tipo 5, né? É aquela coisa, né? Você vai quebrando o gelo do tipo 5, ele vai se soltando, ele começou a dar essa brincada, daí eu falei, vou brincar um pouquinho mais. A hora que acabou, eu falei, então, agora eu posso aí te dar um abraço, agradecer você ter participado do painel. Ele falou, não, nem tanto. Então, Abraço fica, não, aí já é nem demais. tanto. Aí já é demais, mas é assim, se fosse antes dessa consciência, ele já entenderia errado. Então, o fato dele conseguir brincar, da gente conseguir levar isso de uma maneira mais leve, essa diferença, de que para alguém não é nada demais um abraço, mas para outra pessoa pode ser uma invasão, só o fato da gente Exato. conseguir com leveza ver essa diferença já foi um grande passo ali para aquele momento, né, mãe? Exatamente. Então, assim, qual é a ideia desse trabalho, né? Não é assim a gente criar nenhuma seita de pessoas inspiradoras e sãs, né? E maravilhosas no mundo. Não, a ideia é que você se conheça, se desenvolva, use o melhor que você tem, conhecendo mais profundamente o seu próprio eu, né? Uhum. Outra coisa que eu queria falar dos centros de inteligência, que para mim foi assim, uma grande virada de chavinha, não tipificar as pessoas e usar os centros de inteligência. É dizer que as pessoas do centro físico têm como emoção de base a raiva. Então, assim, o 8 tem mais raiva mesmo. O 1 também. E aí, por isso, eles se tornam um pouco mais agressivos. Até no falar, no se posicionar, no se colocar. O 9 tem a mesma raiva? Tem, só que ele amortece, então ele não expressa tanto. É Então, quando menos o 8... energia, né? Exato. Então, quando o 8 se posiciona, ele se posiciona um pouco assim, com essa energia vital de raiva no corpo. Então, ele parece abrupto, né? Parece agressivo. Quando você pergunta para o tipo 8, você viu que você está sendo muito agressivo, imperativo, intimidativo? Ele fala, tô. Mas eu não falei nada, eu não sei por que a outra pessoa saiu chorando. Né? Mas, porque é o jeito que o 8 fala, já com toda essa energia, com essa raiva, né? Positivamente, né? Incisivamente. Essa diferença de linguagem é muito complicado, né, mãe? Exato, e, né? O 1 tem a mesma raiva, aí já olha o erro, já, por que não fez tal coisa? Aí todo mundo assim, opa, o general chegou, calma, né? Vamos bater continência. E assim, não é que ele está fazendo por mal, é o jeito dele. Primeiro que ele olha o erro, segundo que ele já se posiciona de forma imperativa no erro, né? Uhum. 9, ela está amortecido, olha o erro, não gosta, sente raiva, não sabe se fala, se não fala, né? Fica naquela questão, né? Mas é a mesma raiva. Então é importante entender, as pessoas não estão fazendo isso por mal, elas não estão jogando essa raiva, né? Assim, para ninguém. Né? A Mara colocou raiva no rosto olhando uma foto linda. É isso. Às vezes você está fazendo uma coisa super bacana e está com aquela expressão, né? Entende?
Porque é muito, muito, muita energia, né? Alguém colocou, ó, Rogério, seria muito legal ter no crachá o nome, matrícula e o tipo do Tipo do Eneagrama. Enéagramo. Cara, uma boa mesmo, né? Lá na empresa que a gente trabalha, as pessoas da consultoria, as pessoas todas sabem seu tipo. Então, realmente, elas ficam brincando às vezes, né? A gente tirou um pouco essa coisa do rótulo, de ficar brincando negativamente, mas elas, tá bom, olha, eu errei, desculpa aí, gente. Por exemplo, eles falam do tipo 1. É. Ô Mari, e isso acontece nas turmas, né? Você vê a diferença do primeiro É, módulo para o último módulo, onde as pessoas é, já se conhecem e conseguem perceber as diferenças nos outros, é. a relação entre elas é outra. É É com outra, essa né? leveza e é como se tivesse um crachá, igual o Rogério falou. Ela já É, sabe o que que as outras pessoas exato. gostam, esperem ou se machucam. E a convivência é totalmente mais leve, né? É, porque a gente ensina essa tolerância, essa compaixão, né? Esse é um Uhum, diferencial também do nosso uhum, projeto, né? As pessoas têm que ter compaixão pelas outras, né? Não posso sair uhum. por aí julgando ninguém, né? As pessoas do centro emocional têm como emoção de base, lembrando que a gente tem 4 emoções de base: raiva, medo, alegria e tristeza. Então, a raiva é do centro físico, a tristeza é do centro emocional. Emocional. Então, por quê? Porque eles sentem mais a tristeza. E a tristeza, toda emoção de base, ela tem um lado positivo e negativo. O lado positivo da raiva é essa energia toda de fazer as coisas acontecerem, né? Que a gente tem, né? O centro físico tem, mesmo 9. Agora, a emoção de base tristeza, qual é o lado positivo? Ela te leva para uma reflexão, sabe? Uhum. Ela faz você olhar mais profundamente para você. E aí é isso que os tipos emocionais sentem. Eles olham um pouco mais e eles se questionam se eles estão sendo aceitos, se as pessoas gostam deles, se eles estão conseguindo, né, corresponder àquilo que as pessoas esperam. Tudo Está bem que sendo criada uma conexão naquele se ambiente tem ou uma não? conexão naquele ambiente, exatamente, né? Então, isso essa necessidade que os tipos emocionais têm, eles evocam sempre essa tristeza, esse olhar mais profundo, né, para aquilo que é aceitação, reconhecimento e aceitação. E os tipos mentais têm como emoção de base o medo. Às vezes os setes me perguntam, você, como assim medo? Tem medo do quê? Não tenho medo de nada. Eu olho para as coisas positivas e está tudo bem. Não, justamente, se tem medo, sente dor. Tem medo de limitação. Então, por isso que você foge e olha as coisas positivas, né? Então, eles vivem essa necessidade de direcionamento. Então, o medo faz parte. Para onde eu estou indo? Para onde eu estou sendo direcionado, né? Uhum. Então, obviamente, lembrando que todos nós temos os 3 centros de inteligência. Ô, Então, Mari, portanto, todos nós temos um pouco de cada tipo. um pouco de cada. E daí, é bem o que eu vou falar, e daí aquela pergunta que a gente já escutou várias vezes, né? E qual é melhor? É verdade, E qual é melhor? é Não existe, verdade. não existe melhor ou pior. A gente é um pouco de tudo, cada um com suas dores, cada um com suas habilidades. E é justamente o que o Quatro Caminhos traz pra gente, essa consciência de que não tem melhor ou pior. Tem o que cada um é, o que cada um pode ser, onde cada um quer chegar. Ô Mari, e as datas agora, falando pro pessoal antes, porque daqui uns minutinhos acaba, as datas ficaram para as últimas semanas de julho, né? Se tudo Exatamente. se É, tudo, se tudo ocorrer certinho, se tiver da maneira que está indo agora, ficaram para os 2 últimos finais de semana de julho, os 2 primeiros módulos, certo? isso. A gente pode pedir para as pessoas que se interessarem, deixarem seu e-mail aí, inbox, né, no e-mail, no Insta do ECEDES, ou mandar para Uhum. você os nomes e tal. Isso. E as pessoas que participaram dessa live,
automaticamente, se interessarem pelo curso Quatro Caminhos, elas têm um desconto, tá? Legal. Automaticamente. É só colocar, ó, participei da live e tal, e mandar o seu e-mail, nome, telefone, por inbox, que a gente já vai registrar esse desconto para as Isso. pessoas poderem participar. Então, Lembrando que nós temos turmas em Maringá, em Assis e em São Paulo, né? então assim, Ah lá, a Paula está perguntando das datas em São Paulo também. tá, eu vou, eu não lembro de cabeça, Paula, mas acho É que é porque agosto, foram alteradas todas, é, né? Por caso, nós tínhamos uma turma para mas estar começando. se você me puder me mandar, a Helena, que é nossa assessora de marketing, Helena Sordilli, a nossa mais competente assessora de marketing, ela está dizendo para fazer o teste no nosso site, que aí já entra automaticamente, que aí já recebe o mail automaticamente, recebe Uhum, todas as informações, né? uhum. E alguém está dizendo para você, Paula, fazer em Maringá, a Rosimara está dizendo. É porque é filha da Cleo, né? Então já é aquela coisa de trabalhar em família. Vamos trabalhar, vamos Ah, trabalhar. entendi. Mas a Paula está em São Paulo, é isso? Pelo que eu entendi, né? Fica mais fácil. Ela tem estado mais em São Paulo do que em Maringá. Eu vou passar as datas para vocês. É que a gente, com a pandemia, a gente cancelou os treinamentos que a gente tinha e a gente refez as datas. Mas Uhum. já saíram do forno, a gente está começando a postar, mandar e-mail para as pessoas, tá? Bem importante isso. Coloque em inbox que vocês participaram aqui Da da live. live para ter o desconto no Quatro Caminhos. Tem desconto também quem tem um livro, Quatro Isso. Caminhos. E lembrando que a gente dá preferência, porque como é um trabalho bastante vivencial também, né, Mara? Não é um grupo maior, então quanto antes as pessoas procurarem a gente para essas vagas serem fechadas, que o grupo é menor justamente pelo trabalho vivencial, né? Sim. O que Aí, a Helena está colocando as datas já de São Paulo, vou pedir para ela colocar também de Maringá, tá, Helena? Outra coisa importante, que é um diferencial nosso no Quatro Caminhos, é que a gente respeita muito a história das pessoas. E além da nossa personalidade, a gente trouxe uma história ancestral. A gente trouxe histórias familiares, histórias que a gente vivencia no dia a dia. Se a gente vivencia a genética, a gente vivencia também a herança comportamental. Então, o Quatro Caminhos tem um diferencial que é de trabalhar as pessoas. Não só você vai conhecer perfis de personalidade. Por conta de eu ser psicólogo, o Gui está começando a fazer também psicologia. A gente tem um grupo de pessoas, né, que tem essa veia mais, né, ligada à ciência. A gente trabalha as pessoas, trabalha para que elas possam se transformar de verdade. uhum. Né? E aí as pessoas que estão aí, hoje, infelizmente, a nossa live passa muito rápido. Eu até queria que alguém desse algum depoimento, tal, mas acho que não vai dar por conta do tempo, né, Gui? A não ser que, sei lá, qualquer pessoa, ó, o Vinícius, que foi nosso aluno, está dizendo que o Quatro Caminhos é sensacional, quem não fez tem que fazer. Muito obrigada, Vi. É muito importante. Vinícius é um tipo 2, igual você, Gui. Social? Social? Eu acho que sim, né, Vi? Social 1 a 1, né? Ó o Dani também. A Dani é o nosso aluno, tipo 3, né, que fez o Quatro Caminhos, a Isso. Sofia. Então, assim, a ideia não é só você conhecer sua personalidade. A A Mirna, que Mirna. saudade de A você. Mirna, a Mirna é legal que quando eu conheci o Quatro Caminhos, quando eu fiz em São Paulo, eu fiz com a Mirna. É. Então, a Ju está falando. Então, assim, ele realmente, a gente tem 100% de avaliação positiva do Quatro Caminhos. Até hoje a gente não teve nenhuma avaliação negativa. A Olha que gente faz legal que a grupo. Palô falou. Através do Quatro Caminhos curei minhas alergias.
porque eram questões mais emocionais. Mais emocionais. Tipo 2 mega 1 a 1, Vinícius está falando. Então, assim, esse mega 1 a 1 é bom. Então, a gente trabalha. Então, como eu tenho muita experiência, tenho, sabe, um respaldo, né, de várias outras técnicas que eu uso, a gente trabalha com as pessoas, né, trabalha para que elas possam realmente sair daquele lugar comum. Tá, sua personalidade é essa, você reage assim, bacana. Como você pode fazer diferente? Não sabe? A gente te ensina, a gente te mostra como fazer diferente. E aí, a partir daí, você começa a mudar, porque vocês são pessoas inteligentes, capazes, né? Vocês têm conhecimento, vão ter conhecimento suficiente para buscar uma maneira de vocês se sentirem melhores e ajudarem também outras pessoas. Carol está dizendo, né? O 4 Caminhos me deu vida nova. O 4 Caminhos é fodástico, né, Rogério? Acho legal que se o pessoal quiser mandar ou para mim, para a Mari e para o Excedes algum depoimento, algum testemunho por inbox, a gente pode fazer uma outra live e trazer esses depoimentos desde que a pessoa se abra, se permita, né, que a gente abra para poder mostrar essa transformação, né, Mari? Porque tem muita gente que tem vontade, sabia, Mari, de expor essa transformação, de expor o que mudou, né? A gente agradece. A gente sabe que tem muito valor, mas é legal que outras pessoas possam compartilhar, né? Quando a gente fala, olha, a gente vai entregar aquilo que a gente está vendendo, né? Como é um curso de 4 módulos, é um pouco mais caro e tudo mais. Só de apostila, né? A gente tem 400 páginas de apostila. Então, é um treinamento que fica mais caro por conta de toda a estrutura. Estão pedindo lá em Camboriú, ó. Tânia, minha tia. Então, a gente fala, a gente entrega aquilo que a gente vende. A gente vendeu para vocês um autoconhecimento, mas um autodesenvolvimento também. A gente entrega isso. Então, assim, outra coisa que eu queria falar, Gui, que em julho a gente vai fazer, a Helena está me ajudando a preparar um curso de um workshop gratuito sobre Enneagrama. Então, toda essa parte que a gente fala, online, vai ser num sábado, tá? Não lembro a data, acho que a Helena lembra melhor que eu. Mas, assim, a gente vai fazer esse curso para trazer para vocês a visão do Enneagrama gratuitamente, porque o mais importante no curso de Enneagrama são as vivências. Assim, é você trabalhar com a criança anímica, é trabalhar com essas asas vivencialmente, tudo que a gente trabalha no Enneagrama é junto com a vivência, é você vivenciar, não basta você só ler, conhecer, sabe? Para isso você tem inúmeros livros e muito bons. É vivenciar, é assim que você consegue se transformar, né, Gui? A data do webinar, né, que a gente vai fazer é 4 de julho, tá? A gente vai abrir as inscrições, inclusive a gente vai dar desconto para quem participe, quiser fazer o 4 Caminhos. A gente vai, acho que sortear um curso também, né? Então, assim, a gente está fazendo isso porque a gente entende que o online é uma coisa que dá para a gente dar gratuitamente. Esse não é nosso diferencial. Nosso diferencial é o trabalho vivencial mesmo, no 4 Caminhos. É a pessoa não só conhecer o Enneagrama, ela começar a viver o Enneagrama, né? Isso, tá? Então, assim, o pessoal que já participou aqui com a gente, eu agradeço muito, inclusive, a participação nessa live, né? E são alunos que seguem a gente, que estão sempre nas lives, agradeço muito de coração. E assim, o objetivo da gente é simplesmente trazer para as pessoas mais conhecimento sobre elas mesmas, né, Gui? Que as pessoas sejam mais felizes, né?
que elas possam se encontrar, né, e ser mais e assim lidar melhor com as demandas da vida, que elas são inúmeras, né? Cada hora a gente tem uma dificuldade extra para encarar. Agora é o Covid, sei lá, amanhã vai ser qual, né? Amanhã nosso cenário econômico, político, enfim. Viver mais leve, né? Sabe igual Exato. a gente brinca nos cursos, tal, e tá tudo bem. E tá E tá tudo tudo bem, bem. né? Tudo E bem. tá tudo bem. Então, a nossa ideia com esse trabalho é isso, não é ter seguidores, não é nada disso, é simplesmente que as pessoas se olhem e valorizem o que elas têm de melhor, se sintam mais preparadas para lidar com a vida, para lidar com as demandas.